ele acreditava realmente que aquele 1 UI de GH antes de dormir subcutâneo, né, vai fazer grande diferença. Mal sabe ele o que é que um GH bem aplicado em quantidade ideal e por outras vias de administração fazem num shape. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Existe, o Gabriel também é especialista nisso, que é um conceito da farmacologia que é a farmacocinética, certo? Que estuda os processos de absorção, distribuição de uma droga no nosso organismo. Conceito básico. Toda droga que é aplicada dentro do compartimento vascular, artéria ou veia tem biodisponibilidade de 100%. Você não tem perdas nos processos de absorção. Então pronto, agora eu já vou emendar uma pergunta pra você, que você tava doido. O Adam tava doido, implorando, desesperado pra eu perguntar pra ele, cara. É treta, isso dá treta. Vai ser o show da embolia essa semana. Show da embolia. Vamos lá. Agora que vai. Solta a vinheta. Solta a vinheta do show da embolia. É o show da embolia. O cara vai pegar a Durateston e falar assim, bom, já que o Adam falou isso, bora lá, cara. Vai, Durateston, que agora você vai ser assim. Não façam isso com ésteres, por favor. Por favor. Tá, Adam. Vamos lá. GH na veia. Vamos lá, então. Hoje nós estamos... Ó, eu juro por Deus que eu não sei quem é, da onde surgiu isso, quem foi o treinador. Chegaram pra mim e disseram, Renato, existem alguns atletas que estão tomando GH na veia. Aí eu perguntei pra esse meu amigo, você sabe quem é? Ele falou, Renato, não sei quem prega isso. De repente pode ser até você, Ada, não sei, mas veio até mim, GH na veia. E o que eu entendo, e eu quero que você dê o seu relato. Eu entendo que a indústria farmacêutica, ela prescreve a forma de uso daquela medicação. A forma de uso do GH, ela está como subcutânea. Perfeito. Mas eu também entendo que dentro da farmacocinética, todos os medicamentos subcutâneos podem ser usados de forma intramuscular também. Deu algum problema no som aqui? Eu tô arrumando o microfone do Kaminski, pode continuar. Todo medicamento subcutâneo você pode usar intramuscular que você não vai ter problema. Pelo Sim. menos a nível de absorção você consegue entender que a via não vai alterar. Certo. Agora, um medicamento endovenoso é uma via um pouco mais perigosa, porque dependendo da medicação, quando você aplica ela de forma endovenosa, você pode ter reações agudas. Sim, sim. Um analgésico, um antidepressivo, e entre outros medicamentos, você tem uma ação muito violenta. Sim. Uma coisa é você tomar um analgésico via oral. Sim. Outra coisa é você tomar um analgésico... dipirona na veia. Exatamente. E dependendo da pessoa, a reação colateral também é muito grande. Sim. Eu tenho um amigo meu que ele não é intolerante, ele não é alérgico a uma substância, mas ele descobriu uma intolerância. Como? Ele tomava via oral, foi no hospital, tomou via endovenosa e teve uma reação. Nada muito sério, mas ele teve uma reação. Super comum. GH na veia. Tá. Vamos lá. O que acontece, Renato? Tipo, o GH, ele nada mais é do que uma molécula, um peptídeo, certo? Toda a farmacotécnica dele foi desenhada para ser administrado por qualquer uma dessas vias, né? Tanto endovenosa, quanto subcutânea, quanto a intramuscular. Existem uma série de estudos que mostram que, tanto da parte de farmacocinética quanto de dinâmica, que quando você tem administração por essas vias, na qual você tem que percorrer menos compartimentos até chegar na circulação, você tem menos perda. E isso a gente chama de biodisponibilidade. Então, se a gente fosse fazer em termos de curvas, na hora da administração, quando você faz ali uma administração intravascular, você tem 100%, né, do medicamento já no compartimento, sem perda nenhuma. É muito diferente de via oral, por exemplo, que você tem até o sistema gastrointestinal ali atuando, né? Cara, pra você ter uma ideia, tem medicamentos que por via oral a biodisponibilidade é de 30%. Ou seja, 70% é jogado fora. Esteroides. Caramba. Esteroides. Então, por exemplo, o próprio Androxon, né? O cara tomando uma cápsula que o médico prescreveu para ele de 100 miligramas de propionato de testosterona. 100 miligramas de propionato de testosterona. Ele não está absorvendo 100 miligramas de propionato via oral? Não está absorvendo nem 10. Nem 10. Nem a Meu pau. Deus. Ainda mais éster. Se você pega um éster, olha Mas só. você já viu esteroide em cápsula? Já vi trembolona em cápsula. Deca. É.
Não, Você pega assim, uma ó. molécula desse tamanho, Sim. hidrofóbica, aí você coloca um decanoato, Aí tudo bem, um decanoato aí você deixa ela desse tamanho. fica parecendo um ácido graxo, fica gigantesco. É uma gota de gordura. Isso, então, e isso é importante. Por quê? O androxon, que é um decanoato de testosterona, é para forma oral. E aí você me pergunta, pô, Adam, e como é que funciona então? Funciona porque realmente ele parece uma gordura, um ácido graxo. Ele é tão quilomicron. gigante, ele é tão gigante que ele não vai ser absorvido ali pelas mesentéricas, tudo, e cair na porta hepática e passar pelo metabolismo hepático. Ele vai cair na linfa. E aí, a partir da linfa, ele se distribui para o organismo. Só por isso que ele E aí ele tem uma perda muito menor. muito menor. Muito menor. É como Mas se você aí estivesse são- absorvendo são- um ácido graxo. São dois extremos. Aí o cara toma 100 miligramas de um texto em cápsula, mas pelo menos ele não tá se furando. Ele não tá se furando, mas também não tá usando o medicamento. Não, ele tá Ele tá tomando... sobrecarregando o metabolismo hepático. Só isso. Sobrecarregando o metabolismo hepático. Só tá tendo que fazer o fígado trabalhar mais para jogar fora um negócio que não deveria estar passando por ali naquele momento. E o GH? O GH, então, voltando, ele tem farmacotécnica, ou seja, ele foi concebido para ser administrado por todas essas vias, tanto que tem clinical trials mostrando diferenças entre essas formas de administração. Caramba, tem estudo então sobre o uso de GH e na ação endovenosa? Sim, senhor. Pera aí que eu Que vou legal. pegar aqui. Lá, os caras mostram o pau aqui, trouxe tá? o nerdinho aqui, ó. Agora Não, ó, ele veio armado até os dentes. Falou, Renatão me chamou, então tchau, Ó, tchau, tchau. Então, para quem quiser, Torben et al. Bioavailability and Bioactivity of Intravenous versus Subcutaneous Infusion of Growth Hormone. Caceta, velho. Tem estudo então sobre isso. Saiu aqui no Clinical Endocrinology. É de 96. Pra você ver que isso não é uma coisa Olha, faz recente. tempo. Ó, não é mentira. Legal. Mas vamos lá. Vamos lá. É um peptídeo. É um primeiro. peptídeo. Peptídeo, veículo aquoso. Perfeito. Então, legal, só pra cara. gente evitar aí a galera Isso. botando Durateston na veia. Isso. Então, é completamente diferente você colocar... Peptídeo e veículo aquoso, né? Isso. Porque aí a gente tem que lembrar que dentro do nosso sangue a gente não pode correr o risco de passar nada oleoso. Isso. Então o que acontece? Por isso que eu queria chegar nisso. O GH ele pode ser administrado dessa maneira? Pode. Eu recomendo para toda e qualquer pessoa? Não, de forma alguma. Por quê? Primeiro, você precisa ter um mínimo de experiência para poder fazer isso, você tem que saber achar acesso. Não é diferente de uma ação subcutânea, Isso, né? não é tipo você só pegar uma preguinha de pele e fazer um furo. Você tem que saber achar a veia, tem que saber encaixar a agulha para você não transpassar a agulha, para não ter um extravasamento, para não ter uma flebite. Pior ainda, se você for porco, né, que nem eu conheço um monte de cara que vai lá e aplica, que nem o Gabriel falou, Potenai por cima da roupa. Não, tem cara que acha que ele é raiz porque ele pega o hormônio e aplica com a roupa, gente. Isso, exato. Meu Deus. Não. Depois ele acha, aí ele tem um problema sério de infecção e aí ele acha que o hormônio esteroide é de má qualidade. Na verdade, faltou asepsia. Sim, e é a mesma coisa para administração endovenosa. Com o agravante de que se você empurrar a bactéria, ela vai direto para a circulação. E aí, o que acontece? Sepse. Ou seja, você corre risco de morrer. Sim. Se Por você, isso se você for um pouquinho mais resistente, ao invés de sepsis, vai ter uma pneumonia estranha. Nossa senhora, gente, é muito perigoso. mais ainda, se você E fizer você sabe o que me preocupa, Adam? bolha, Isso está disseminando entre os atletas o uso de medicação endovenosa. Sim. E qual é o meu medo? Será que eles possuem toda essa técnica de Não. asepsia, de buscar o vaso de forma correta, toda essa técnica? Será que eles realmente conseguem saber e ter noção do que eles estão fazendo? claro que não. Eu falo que eu sei fazer isso porque Você é farmacêutico, eu você aprendi a estudou tirar isso. sangue na faculdade, gente. Eu aprendi a fazer acesso. Eu tirava meu próprio sangue. Entendeu? Na aula de análises clínicas lá, o pessoal tudo desmaiando porque não conseguia ver sangue e eu lá furando a minha própria veia e tirando sangue, caralho. De boaça. Foda-se. Agora, assim. Boaça, cara, nojento é você pegar e drenar abscesso dos outros. Isso é feio. Já fiz isso também. Seringa veterinária. Já fiz 60 muito, ml. cara. Já fiz muito isso também. Pois é. Mas, enfim. Agora, em termos de funcionalidade. Funcionalidade. Cara, você vai ter uma maior biodisponibilidade, por consequência, você vai ter um melhor aproveitamento do seu GH, certo? Por consequência, você vai ter maiores níveis de IGF-1. Então vem o ponto. Para quem isso vai ser um diferencial?
talvez para aqueles caras nos quadros ali embaixo. Realmente para um bodybuilder open, para um cara ali que está querendo mudar de nível. Agora, para um menino que está começando agora, que mal competiu, com perdão, né, sem querer ofender ninguém, mas que ainda está na fralda. Ou um atleta que não tenha o real domínio dessas técnicas, da parte de asepsia, que consiga compreender que ele está fazendo um procedimento que é praticamente um procedimento médico. Sim, isso é um procedimento hospitalar, concordo. Hospitalar. Concordo. Agora, olha o nível de detalhamento, né? Olha a preciosidade que o cara se propõe a fazer para uma aplicação. Sim. Se ele fizer isso no treino dele, se ele tentar tirar o máximo de repetições, Sim. se ele treinar, se ele assistir um Blood and Guts do Dorian e aprender o que é treinar, e o cara pegar assim e der a vida para fazer uma repetição a mais, vai ter muito mais resultado do que o pico do GF1, que é um pouco maiorzinho. Por isso que a gente fala que isso é diferencial para quem já está fazendo 100 do 100. É 100 do 100. É 100 do 100. É a Fórmula 1 da Fórmula 1. Não é pra tipo, eu não sei o que, eu vou fazer isso. É querer compensar alguma coisa que ele erra por vagabundice ou por qualquer outro motivo com droga.